Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de dicas da professora Márcia Santos. E a dica desse vídeo é sobre o Excel, na verdade sobre uma função do Excel, a função REPT, tá? Então assim, essa é uma função que é pouco conhecida, mas que vai nos auxiliar em vários momentos. E para que ela serve, na verdade? Então, se nós colocarmos aqui igual REPT, nós vamos ver que o Excel nos diz que esta função tem o objetivo de repetir um texto ou parte de um texto por um determinado número de vezes, tá? Então, eu posso utilizar o REPT toda vez que eu precisar deste efeito. Por exemplo, se eu estou montando um relatório no Excel, eu posso utilizar o REPT para repetir um determinado caractere e formar uma linha de separação entre os dados do meu cabeçalho e outros dados desse relatório que eu estou montando. Ou ainda, em vez de repetir um caractere somente, pode ser a sigla da minha empresa. Enfim, são várias utilidades, basta eu colocar a imaginação para funcionar, tá? E nesse vídeo eu quero mostrar dois exemplos onde a função REPT vai ser muito interessante, tá? Deixa eu dar um ESC aqui. Então, notem que ao lado esquerdo eu tenho uma base de dados com o resultado de entrevistas, tá? Então, eu tenho a faixa de idade dos entrevistados e o número de pessoas que foram entrevistadas, tá? Então, nesse caso, é uma relação numérica pequena, mas às vezes eu tenho uma relação de números mais extensa e fica difícil de visualizar qual é o número menor, qual é o número menor, tá? E como nós sabemos, todas as pessoas têm facilidade para captar as informações de forma visual, certo? Então, eu vou utilizar o REPT nesse caso para me ajudar a criar uma representação visual desses resultados. Então, veja o seguinte, o REPT permite que eu repita qualquer caractere, certo? E a representação gráfica de um caractere vai depender do tipo de fonte sendo utilizada, certo? Então, sabendo disso, eu vou selecionar este intervalo e vou alterar a fonte desse intervalo para WebGIS, ok? Tá aqui ela, vou dar um Enter e pronto. E agora, feito isso, eu vou usar a função REPT para fazer essa representação. Então, vou colocar aqui igual. Notem que agora, nesse momento, a gente não consegue visualizar os caracteres conforme nós estamos acostumados. Então, nós precisamos acompanhar a criação da fórmula através da barra de fórmulas, ok? Então, igual, vou colocar aqui o nome da função, REPT, tá lá em cima, abre parêntese, e a função REPT precisa de dois argumentos. Primeiro, qual é o texto que nós vamos repetir. No caso, eu quero repetir a letra N de navio em minúscula, tá? É um caractere, então eu preciso que o N esteja entre aspas duplas. Então, abre aspa, letra N minúscula, fecha aspa, ponto e vírgula, e agora eu vou informar o segundo argumento da função, que é o número de vezes que eu quero que ele repita a letra N. No caso, vai ser o mesmo número que eu tiver aqui na célula ao lado. Então, é só clicar, fechar o parêntese e dar o Enter. E aqui está o resultado. Então, vejo que a letra N, em minúscula, fica essas bolinhas aqui. Ficou muito grande, né? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho a fonte. Deixar com 9. Então, vejam, dependendo do caractere, eu vou precisar de um espaço um pouco maior para a representação, tá? Beleza. Agora, é só fazer o autopreenchimento e está pronta a minha representação visual utilizando a função REPT.
Notem, como isso aqui é um caractere, eu posso, por exemplo, colocar uma cor diferenciada e assim por diante, tá? E como é que eu sei que o caractere N tem essa representação nesta fonte? Bom, para a gente descobrir isso é bem simples, basta vir aqui na guia inserir, e aqui nós vamos usar essa opção, os símbolos. Clica em símbolo, ele vai abrir essa janelinha, nós vamos informar aqui a fonte WebDings, está aqui. E ele vai trazer, então, os caracteres. Vejam, todos esses caracteres nós podemos estar utilizando, tá? Agora, como é que eu sei a correspondência? Por exemplo, a letra A corresponde a que símbolo aqui? Bom, uma forma de encontrar isso facilmente é, em uma célula qualquer, mudar para a fonte WebDings e ir digitando os caracteres. Então, a letra A é esse aqui, a letra B é uma bicicleta, a letra C é isso aqui, tá? A letra D é um coração, tá? E assim por diante, certo? Bom, aqui ao lado eu tenho uma outra base de dados, onde eu vou querer criar uma outra representação, tá? Então, usando também a função rept. Então, vou me posicionar aqui, vou alterar a fonte para WebDings. Pronto. E aqui eu vou colocar assim, que isso aqui vai ser igual rept, abre parêntese, e eu vou querer utilizar dois símbolos aqui, tá? Então, eu quero pegar um símbolo cheio para me demonstrar qual é o estoque consumido e um vazado para representar o estoque final, tá? Então, vou querer repetir primeiramente a letra G, se não me engano, se eu tiver errado, depois a gente corrige. Então, a letra G em minúsculo, fecha aspa, ponto e vírgula. E qual é o número de vezes que eu quero repetir a letra G? Eu quero repetir esse menos esse, tá? Vou fechar o parêntese. E eu quero concatenar essa sequência, então, vou colocar aqui o símbolo de concatenação do Excel, com outro rept, abre parêntese, da letra C, então, C minúsculo, fecha aspa, ponto e vírgula, quantas vezes? Daí é a quantidade de vezes do meu estoque final, que é o M3. Não vou conseguir selecionar direto aqui, né? Então, vou digitar M3, ok? E vou fechar o parêntese do meu segundo rept. E vou dar um Enter para ver como ficou. Então, vejo que o espaço aqui não ficou suficiente para mostrar tudo. Eu vou diminuir esse valor para a gente poder ter uma visualização melhor, tá? Deixa eu arrumar aqui. Aqui também eu vou diminuir tudo para bem menos, porque senão a gente vai ter problema. Não vou conseguir mostrar para vocês daí como é que fica. Pronto. Eu vou fazer aqui o auto-preenchimento agora. E esse é o resultado, tá? Então, notem que é uma outra forma de fazer essa representação. Eu poderia também, em vez de usar esse quadradinho aqui, ter usado um outro símbolo, tá? Uma carinha feliz, uma carinha triste, enfim. Aí fica a critério da imaginação de cada um, ok, pessoal? Então, essa era a dica desse vídeo. Eu me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.